Esse assunto de revitalização é muito importante compreender ele, porque foi interessante que quando eu não ouvia muito falar sobre revitalização de igreja quando eu estava no Brasil, mas quando eu cheguei aqui na Europa, uma das palavras que mais eu ouvia era: nós precisamos de um reavivamento. Então, no Brasil, eu não tinha muito conhecimento desse assunto, sobre revitalização, sobre reavivamento. Então, assim, é um assunto extremamente importante, porque como é que nós podemos reavivar uma igreja? Né? Então, a situação aqui, não só em Portugal, e eu quero dizer que revitalização é um assunto que precisa em todos os lugares, não é só em Portugal, qualquer país que você pensar precisa de revitalização de igreja. Então, mesmo que a gente vá falar da realidade específica de Portugal, se aplica a toda a Europa e ao mundo, né? Porque é um assunto importante. A realidade de Portugal é que tem muitas igrejas sem pastores, e às vezes a falta de liderança em uma igreja, a Bíblia, o que a Bíblia fala sobre isso, né? Se você não tem liderança, o povo perece. Então, se não tem liderança, a tendência, se alguém não está cuidando daquilo, se não tem uma equipa cuidando daquilo, é natural que a igreja vá indo para um esfriamento, para uma falta de visão, falta de missão. Então, ela se torna, às vezes, até um clube social, uma rotina. A pessoa vai para a igreja porque tem costume de ir para a igreja. Então, a falta de pastores em muitas igrejas em Portugal causa uma necessidade, às vezes, de quando esse novo pastor chega, ter que reanimar a igreja, revitalizar a igreja, trazer visão para a igreja. E uma outra realidade é que tem muito pastor se aposentando e não tem sucessor, porque pastor se aposentar é natural, porque vai começar o ministério e vai terminar. Agora, o problema é não ter um sucessor. Então, quando esses pastores estão se aposentando, não tem uma nova geração para ocupar essa função, então há um processo aí que precisa, né? E às vezes tem igrejas, ou pequenas ou grandes, que estão estagnadas. Chegaram a um certo número de pessoas, um certo grupo de pessoas, e agora só vive naquele grupo de pessoas. Então, realmente precisa revitalizar. Né? Claro, durante a live a gente vai falar sobre isso, mas uma das coisas importantes da revitalização é a visão. Se a pessoa não tem visão do que a igreja está indo, está a fazer, o que quer fazer, então fica difícil, né? Então aí vira só uma rotina de ir ao culto, voltar do culto, não tem inspiração para evangelizar, para ganhar nova vida, não está preparado para receber. Tem pessoas até interessantes que recebem pessoas, mas não está preparada para recebê-las. Elas entram pela porta da frente e saem pela porta do fundo. Então, é um tema muito vasto e é muito importante.